Com a mão no coração, então, vamos falar com Jesus agora, sempre gratos, porque é uma excelente oportunidade, uma grande bênção para nós. E nós estamos aqui para mostrar que nada, é muito forte isso. Choveu, foi uma tempestade tanto, mas não foi o bastante para impedir você. E eu tenho certeza que não foi mais fácil para você. Então, a gente enfrenta desafios, uma chuva é um desafio. Um dia frio, um cansaço. São motivos que fazem pessoas pararem, mas não todas. Então, isso é muito importante. É aí que nós encontramos pessoas resilientes, altamente determinadas. Há a separação. Gente que enfrenta, porque tem sede, tem fome, diz, não, eu fiz muitas coisas nesse dia. Por que eu vou deixar de buscar Deus? Eu preciso. Não é Deus que precisa, eu que preciso. Eu penso que isso foi uma das grandes vitórias na minha vida. Entender que não era Deus que precisava, era eu que precisava. Né? Eu preciso. E quando a pessoa entende, não, eu preciso, então eu vou fazer porque eu preciso. Eu preciso de Deus, eu preciso de comunhão, eu preciso de vida com Deus, eu preciso da bênção de Deus, eu preciso de Deus na minha vida. Com a mão no coração, então, fale com Jesus, conversa com Ele, agradeça pela oportunidade de estar aqui. Ó, meu Deus, eu te amo tanto, muito obrigada, obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por essa oportunidade maravilhosa. Obrigada, meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Eu me sinto tão grata, tão feliz em poder fazer o uso da oportunidade que o Senhor tem nos dado. Mais um dia é mais uma oportunidade. E usar para te adorar, para te buscar, para se aproximar do Senhor. É maravilhoso. Obrigada. Obrigada pela vida. Obrigada por essa certeza de que estamos no caminho certo. Nós servimos o Senhor e do Senhor vem a vitória. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue, Senhor, sobre essa reunião, passa do teu sangue sobre cada vida que aqui chegou, as que estão a caminho, passa do teu sangue sobre o nosso povo em todo lugar. Passa do teu sangue sobre os templos e sobre os nossos líderes, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Abençoa o nosso povo, abençoa essa reunião. Fala aos nossos corações, fala conosco, Senhor. Oh, meu Deus, assuma o controle do trabalho. Eu preciso de graça, de unção, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor, da tua presença aqui. Não tem, assim, a menor possibilidade de alguma coisa fluir realmente como deve, se o Senhor não assumir, se o Senhor não estiver na frente. Eu preciso da sua presença, da tua misericórdia, cuidando de nós, nos guardando, nos defendendo, falando, renovando, ó meu Deus, dando a cada um aquilo que é preciso, que o Senhor quer falar, que cada um receba a palavra e com entendimento e de forma revelada, muito clara, que todos sejam fortalecidos, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira da reunião, porque tem que haver mudança, impacto, tem que transformar. A gente não pode participar de uma reunião e de um culto, senão vai virar religião, um ritual, uma coisa mecânica. Tem que causar algo em nós, mudança. Tem que mudar a forma de pensar, a forma de ver, tem que mudar.
Passa do teu sangue aqui. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre esse trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. Eu repreendo toda a seta do inferno, toda opressão, todo cansaço, estresse, fadiga. Eu repreendo em nome de Jesus o desânimo. Eu repreendo a fraqueza, a opressão. Eu repreendo toda a seta do inferno. Eu ordeno, saia em nome de Jesus. Opressão sobre vidas, sobre a reunião, eu repreendo em nome de Jesus todo peso, toda opressão, toda força demoníaca, em nome de Jesus, inveja, olho gordo, maldades, eu repreendo em nome de Jesus, laços e armadilhas contra nós, eu repreendo em nome de Jesus, toda trava, toda opressão, todo peso, saia em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Nos cubra com teu sangue. Cubra a igreja com teu sangue. Envia anjos poderosos. Assuma o controle do trabalho. E se manifesta poderosamente. Fala conosco poderosamente. Nós precisamos do Senhor aqui. Só tem sentido se o Senhor estiver aqui. Muito obrigada por tudo. Agora assuma o trabalho, porque nós precisamos do Senhor na nossa vida. Obrigada, Deus, nós te amamos muito. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Queridos, a gente sabe pela Bíblia que só se vence o que substitui. Se você não sofre uma renovação mental, e essa renovação mental só acontece quando você deixa entrar a verdade da palavra de Deus e expulsa, empurra, substitui. Você tem que colocar no lugar. Por que algumas pessoas até hoje elas estão na igreja, mas elas pensam do mesmo jeito? Porque elas nunca pararam para substituir aquele pensamento, aquela forma de pensar, aquela visão, pela a palavra de Deus. Ela continua, ela mantém na vida dela. Ela faz uma coisa que a Bíblia fala que não vai funcionar. Ela pega uma nova força, ela pega o vinho novo, que é considerado uma nova força, uma força vinda do Espírito Santo, como uma fé viva, e ela tenta colocar numa mesma mentalidade, numa mesma cabeça, ela tenta juntar, ou seja, ela pega o vinho novo e enfia, coloca, armazena no odre velho. O que o Senhor Jesus falou? Vai arrebentar, isso não vai dar certo. Ela pega um tecido novo e está tentando remendar no tecido velho. Jesus também falou, isso não vai dar certo. E a gente sabe que não tem como você simplesmente arrancar aquilo que já entrou. Você tem que substituir. Eu pensava de um jeito, mas agora eu estou substituindo isso pela palavra de Deus. Eu me encho da palavra de Deus. Eu sofro uma renovação. O Paulo falou isso muito claramente. Vocês precisam de uma renovação mental para que vocês possam viver uma transformação. Essa transformação não vai acontecer se não houver uma renovação. Tem que ter uma renovação. Vocês têm que substituir. Vocês não podem mais continuar pensando do mesmo jeito que vocês sempre pensaram. Senão vocês nunca vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nunca vai. Quando nós lemos sobre
o povo de Israel, saindo do Egito, indo principalmente quando entrou em Canaã, aquele povo sabia, isso era normal, levantar todo dia e enfrentar guerras. Todo dia eles sabiam que tinham guerras para enfrentar. Tinha alguma guerra para ser enfrentada. No século I, todo mundo já estava preparado, todos os cristãos foram preparados para os enfrentamentos. Então, não havia aquele pensamento de que, meu Deus, o que é isso? Tem algo estranho. Não, estranho era quando não tinha, porque era normal. O povo já tinha essa mentalidade de guerra, uma mentalidade de perseguição, não aquela ideia de que estão me perseguindo o tempo todo, não é nada disso que estou falando. Estou falando de que havia uma perseguição contra a igreja e o povo já tinha esse preparo mental, como nós temos que enfrentar, tem coisas para serem enfrentadas e nós não podemos recuar. Então, não tinha a ideia de que eu vou fugir, eu vou me esconder, eu vou recuar, o que está acontecendo, eu não vou aguentar. Não, havia um preparo. Mas, até alguns anos atrás, principalmente, e eu sei disso porque eu sou desse tempo, eu lembro da minha mãe servindo o Senhor e muitos cristãos. Então, até uns 40 anos atrás, antes da fé customizada entrar com muita força, você via que os crentes tinham um preparo para os testes, as provações, as aflições, diferente. O crente já era preparado para os enfrentamentos da vida. Jesus disse, eu vim para trazer guerra e não paz. Eu não vim para trazer paz, eu vim trazer guerra. As pessoas olham, mas como Jesus disse isso? Ele disse isso porque é verdade. Quando você recebe Jesus como Salvador, às vezes a primeira guerra que você enfrenta é dentro da sua própria casa. O cônjuge que não aceita, o pai que não aceita, alguém dentro de casa que não aceita. Às vezes a sua guerra já dá início ali. Lá, não pense que vim trazer paz à terra. Não, não vim trazer paz, mas espada. E é mesmo. As pessoas leem, Jesus, mas eu quero paz. Não, eu deixo-vos a minha paz. Essa paz aqui dentro, a coisa tá pegando fogo aqui fora, mas aqui dentro eu tenho paz. Essa paz que Jesus falou, deixo-vos a minha paz, essa paz interna, nada rouba a sua paz. Mas aqui fora, enfrentamentos vários. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá, porque o mundo só tem paz quando está tudo perfeito. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Quer dizer, eu recebi essa paz no meu coração, não tenho que ter medo de nada, e etc. Agora, aqui fora, vai ter espada, quando fala de espada, está falando de guerra. Você vai ter guerra. Então, não é que, a verdade, eu não vejo que as guerras, os problemas modificaram. Sim, não estamos como no século I, e mais alguns em que os cristãos, por exemplo, vamos falar do século I, em que os cristãos eram queimados. E Nero, por prazer, por loucura, ele queimava os cristãos, e quando ele dizia, hoje eu quero uma cidade, uma Roma iluminada, todo mundo já sabia o que ele queria dizer.
E Pedro, ainda daqui a pouco vou ler isso aqui, Pedro ainda fala sobre isso, alertando os cristãos, e a maneira que ele fala sobre isso é tão tranquila. As pessoas estavam sendo queimadas vivas, os cristãos em Roma, e aí ele alerta, manda uma carta alertando ao fogo que está lá em Roma, está chegando aí também, tá? Mas ninguém tem que assustar, está tudo tranquilo. As pessoas eram preparadas para os enfrentamentos. Então, o problema não está na angústia. Não tem a ver com as lutas. Tem a ver com a mentalidade, com a falta de preparo. Porque ninguém vai mandar um soldado sem preparo. E o soldado, para ele ir para a guerra, ele é muito bem preparado. Então, quando ele chega para enfrentar uma guerra, ele está no campo de batalha, tudo que acontece é perfeitamente normal, porque ele foi preparado para as mais diversas situações. Então, o que acontece no tempo de hoje é que os cristãos se entregam à mínima coisa. Furou um pneu, o filho está febril, apareceu uma doença, um problema financeiro, pronto, a casa caiu. Aí você ouve o quê? Estou desanimado, vou desistir, estou estressado. É muito comum você ouvir, numa mínima coisa, já eu preciso de férias, preciso sair. Às vezes você acaba de pregar uma palavra que traz a responsabilidade para a pessoa, e que a pessoa devia ter lá dentro dela, vou me levantar e vou me posicionar de uma forma firme, determinada, com bravura. Não. Alguns, eu acho que eu preciso de umas férias, eu preciso de praia, eu preciso de viajar, eu preciso sair um pouco. Não, você precisa assumir uma postura. Eu não estou dizendo que não tem que ter lazer, e todo mundo é inteligente, entende muito bem do que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender a passar pelas coisas. Senão nós não seremos pessoas vitoriosas como nós fomos chamadas para ser. Nós caminhamos para a consumação dos séculos. Nós estamos caminhando para isso. Nós vivemos tempos de combates, de lutas, de guerras, que se intensificam a cada dia. Então, assim, aqui em Provérbios 24:10 diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Agora vamos juntos. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se você se mostra fraco no dia do problema, no dia da angústia, no dia da dificuldade, da adversidade, a tua força será pequena. O que nós vemos? O caminho está afunilando. Porque a palavra fala que nesses últimos dias haveria uma separação. Então, a separação entre bodes e ovelhas, as virgens loucas das sábias, o joio do trigo. Então, a figueira está balançando. A figueira está balançando. E como os crentes estão procedendo? Porque vivemos um momento em que a sociedade impõe pensamentos contrários à verdade. Como nós vemos aqui, contra a verdade de Deus, e que se você cede, isso vai o quê? Esmagar a fé. Tem tentação, tem coisas horríveis acontecendo aí fora, no mundo todo. Todo dia uma maneira nova de fazer o mal, uma maldade, mais iniquidade. E a igreja tem que fazer o quê? Tem que mostrar bravura. Que muitas vezes é o que eu vejo que falta, bravura.
coragem, pegada. Tem que ter força. Porque se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força vai ser pequena. Mas, infelizmente, muitos cristãos têm se mostrado o quê? Frágeis, sensíveis e até covardes. Em Timóteo, 2 Timóteo 1,7, diz assim, ó. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, qual é o espírito que nós recebemos? Nós recebemos o espírito de coragem. Todo mundo. Ah, mas eu estou com medo. Mas você recebeu o espírito de coragem. Ah, mas isso me causa medo. Mas você recebeu o espírito de coragem. Foi o espírito que você recebeu. Eu recebi. Todos nós recebemos. Agora, se você se mostra fraco, você vê como está escrito, se você se mostrar fraco, quer dizer, você se entrega aos seus pensamentos, às suas emoções, você se entrega a tudo. Esse cristianismo fácil, sem luta, sem guerras, que infelizmente, às vezes, muitos pregam, tem enfraquecido as pessoas. E quando nós olhamos no tempo da igreja primitiva, todo mundo já era preparado. Então, o grande problema é a falta de preparo. Essa geração não foi preparada. Faz tempo que o assunto é só uma vida livre de problemas. Agora, não tem isso na Bíblia. E sabendo que eu vou ter que enfrentar problemas, porque a Bíblia já me avisou, eu preciso, então, possuir tudo que foi me dado. Foi me dado um espírito de coragem, então, não foi me dado um espírito de covardia, foi me dado um espírito de coragem. Então, às vezes o que eu vejo é que alguns nem cogitam a possibilidade de enfrentar uma guerra e não foram treinados para enfrentar guerras, mas parece que para ir para uma colônia de férias. E eu mostro por quê. Porque a mínima coisa que acontece, você vê a pessoa fraquejar, desmontar. Eu estou triste, estou em depressão, estou desanimado, não vou mais buscar, eu quero fugir, eu estou estressado. É o que mais sai, estou estressado, eu preciso de férias, eu preciso sair, eu preciso ir para outro lugar, eu preciso... Sempre fugindo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão sempre fugindo, ou através de medicamentos, alguns não querem sair do quarto. Não quero falar, não quero enfrentar, não quer enfrentar. E aí, consequentemente, não vão além. Porque a questão é que as guerras, elas sempre tiveram os problemas, em todo tempo, em toda geração, tem problemas. Os mais diversos, crises e problemas mil. Só que a pessoa que ela é preparada para enfrentar, ela passa, porque ela já tem consciência, a mentalidade dela, tá tudo muito claro dentro dela. Eu tenho que enfrentar. Gente, eu tenho que enfrentar, é normal, eu vou ter que enfrentar. Mas cada dia que passa, o que eu tenho falado? Se você observar,
é o politicamente correto, esse humanismo satânico, e ninguém pode passar por nada, tudo ofende, tudo está magoando, é uma sensibilidade, é uma fraqueza, e o que é pior, gente desse jeito vai criando gente mais fraca ainda. E cada geração está vindo mais fraca. Aí, as crianças já começam lá, porque as crianças não são preparadas para enfrentar. Elas não são. Elas não podem passar por nada. Elas crescem, elas não querem passar por nada. E aí, você vê cada vez mais gente fraca, gente frouxa, gente mole, gente que desmonta qualquer coisa. Tudo é difícil, tudo é perseguição, eu vou fugir, não quero passar, é demais para mim. E assim, não dá para ser crente, ou isso eu não tenho que passar, e aquilo eu não tenho que passar. E aí pergunta por quê? Que a vida não vai. Mas claro que sua vida não vai, você não enfrenta as coisas. Porque assim, não é porque você enfraqueceu e não tem sido preparado para os enfrentamentos que a Bíblia vai mudar para você. Que ela vai te dar um desconto. Eu poderia aqui ter, não sei se o triplo, muito mais que isso, de referências. O que é isso? Muito mais. Pregar dias e dias, falando só sobre, lendo versículos para você, que falam dos enfrentamentos, dos testes, das aflições. Às vezes a mínima coisa é motivo para a pessoa se abater, se entregar. E o problema é a questão da mentalidade. Como nós fomos formados. Como? Essa formação que não se pode falar mais firme. Não se pode ensinar ou falar com uma firmeza. Já é dureza, é demais para mim, não quero ouvir isso. Não, isso é muito, eu não tenho que ouvir isso. Não, você tem que ouvir, você deve ouvir. Porque isso vai te ajudar na vida, porque presta atenção. Se você não se adequa à palavra, quem vai perder com isso é você. Porque as guerras não vão deixar de vir, os problemas não vão deixar de aparecer, coisas vão continuar aparecendo, desafios você vai ter que enfrentar. E se você não aprender a enfrentar, como eu vejo muita gente que não quer nem sequer tentar, ele não quer. Ele já desiste de vez. Agora, você desiste, você para, uma vez que você para, você está já cometendo o maior erro da sua vida, porque daí em diante, você começa a adquirir o hábito de fugir toda vez que você tem um problema, de parar toda vez que você tem um problema, de ter a mesma reação. Algumas pessoas se habituaram a ter esse tipo de comportamento. Fugir, se esconder, reclamar, e estão sempre em fuga, estão sempre reclamando, está sempre tudo muito difícil. Eu estou desanimado, estou parando. E aí você nunca constrói uma vida de verdade. Porque você nunca para passar, para enfrentar. Toda vez que a pessoa passa pelo fogo, ela foge. Passa pela água, ela foge. Passa pelo vale, ela foge. Ela não quer passar. E a Bíblia diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, pelo fogo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar contigo, não precisa temer. Quer dizer, eu vou enfrentar. Mas quando a pessoa entra, ela quer fugir. E ela nunca passa, ela não quer passar. Se ela não passa, ela nunca vence. Se ela não vence, ela fica lá num canto frustrada,
reclamando da vida. Por que que a minha vida está assim? Sua vida está assim porque toda vez que você foi desafiado, teve algum tipo de enfrentamento, você disse, eu não tenho que passar por isso. Não, você tem sim, se você quiser uma vida bem construída. Se eu tivesse feito o que muita gente me mandou fazer, quando, por exemplo, eu estava com o Murilo doente, aceita, é normal, é fatalidade, pastor, família, médicos, todo mundo, é normal. Aceita, é normal, você não tem que lutar contra isso. Você nem pode. O que queriam colocar na minha cabeça é que eu nem podia lutar contra aquilo. Mas pela misericórdia do meu Deus, Ele colocou dentro de mim que eu tinha que lutar. É igual o dia que eu estava dormindo, grávida do Fernando, o Mu deitado comigo, e aí eu vi quando entrou um demônio pela porta do meu quarto, e veio e sufocou o Murilo. E eu tentando acordar, aquela coisa meio acordada e dormindo, que você na verdade está vendo tudo, é um pesadelo, mas é tudo real. E que eu consigo, começa a clamar o sangue de Jesus na mente, que eu consigo me soltar daquilo que eu olho, o Murilo não respirava. E a partir dali ele começou a ter problemas respiratórios terríveis. Tinha que correr com ele para o hospital, que o menino não respirava, ele ia ficando roxo. E aí você ouve de todo mundo, meu filho também teve, isso é normal. Mas eu sabia, eu vi que aquilo era demônio. Eu vi o demônio fazendo aquilo. Como eu podia, às vezes eu me lembro de um dia, ainda aquele doutor que está naquele vídeo que a gente postou, o doutor Ortiz, o doutor João Batista, ele disse assim para mim, Cléia, eu sei que você é uma boa mãe, aquele jeitinho dele e tal, é normal, minha filha, eu tenho um monte aqui, que só passa pela mesma coisa. Eu ouvi assim, e dentro de mim eu falo, não, mas eu vi. Isso é espiritual. Eu não vou deixar. Não vou deixar. Eu disse, não, isso é espiritual. Não vou deixar, isso é espiritual. Eu vou lutar essa guerra. Israel, você não vê Israel começando uma guerra. Mas quando o inimigo vinha contra Israel, também você não via Israel recuar. Então assim, você não foi atrás de guerra, mas veio até você, e agora ou você vence, ou ela te derrota, ela te vence. Ou eu ia vencer aquilo ali, ou aquilo ia me acompanhar o resto da vida, e acompanhar meu filho o resto da vida. Então eu tinha que me levantar e entender, isso é uma guerra, o diabo entrou, eu vi, Deus teve a misericórdia de permitir eu ver que era espiritual, para que eu não desistisse. Mas ainda que ele não tivesse me mostrado, aquele demônio entrando e fazendo aquilo, já eu era formada para enfrentar guerras. Eu já tinha mentalidade de guerra. Porque desde pequenininha, lá nos cordeirinhos de Jesus, na classe dos pequenininhos, as professoras já ensinavam que nós contavam a história do Davi e do Golias, e que o Davi, o homem de Deus, não se intimidou diante do Golias, e que ele foi e enfrentou o Golias. Enquanto toda a nação de Israel estava fugindo do Golias, o Davi não fugiu do Golias. O Davi enfrentou o Golias. Então assim, enquanto Davi não enfrentou o Golias e venceu, porque quando você enfrenta, você vence com Deus, o Golias ficou lá, zombando, criticando, atacando, e Israel fugindo. Israel, quando o Golias aparecia, se escondia.
Quando o problema aparecia, todo mundo corria. Você nunca vai vencer uma coisa correndo dela, fugindo dela, reclamando, murmurando. Você vai acabar cometendo o erro de Israel, que reclamava de tudo e morreu no deserto. É isso que eu vejo acontecer. Deus nos deu o espírito de coragem. Aí, vamos ler alguns versículos. Olha o espírito aqui. Os valentes de Davi, segundo a Samuel 23:8. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, Tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Você lembra que o menor valia por 100 e o maior por 1000? Os homens de Davi. Depois dele, Eleazar, filho de Aioita Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Então você está vendo aqui, ó, na primeira, aqui, ó, ele enfrentou 800 numa mesma batalha e matou. Na segunda, o Eleazar ficou sozinho. Mas ainda que sozinho, ele enfrentou. E o exército de Israel só voltou para saquear os mortos. Porque na hora do enfrentamento, fugiu. Depois, o caso de Samar é muito bom. Depois dele, Samar, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. É o que acontece com muito crente. Mas Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu-a. E derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Às vezes a sensação que eu tenho com alguns cristãos que falam, eu sou cristão. Você é cristão porque você segue a Cristo. O nosso grande líder é Cristo. Então, se eu sigo a Jesus, como é que Jesus viveu? Ele fugiu? Não, ele enfrentou. E enfrentou muita coisa. Por quê? A mentalidade ele tinha. Ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele tinha mentalidade certa. Então, o grande problema está na mentalidade. Tem gente que não foi preparado e o que é pior, nem quer. Nem quer. Apertou, ele está fugindo. Nunca ser como esses aqui. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me vestir da armadura de Deus. Eu não vou ler tudo isso hoje, mas você sabe. Você se veste da armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. Por quê? O dia mau chega para todo mundo. O crente vai dizer assim, eu não quero o dia mau. Não tem. Ele vai chegar. Todos nós vamos ter dias difíceis da vida. Todos nós. Não tem como você dizer, eu não quero o dia mau. Mas vai ter. Então é melhor você ter a mentalidade que você vai ter que, você vai se deparar com o dia mau, e você precisa estar preparado, se vestir da armadura, fazer o que tem que ser feito, havendo feito tudo, faça tudo que você sabe que você tem que fazer. Ficai firmes.
Você tem que ficar firme. É assim que você tem que agir. Porque o dia mau vai chegar. Ele vem para todo mundo. Às vezes eu vejo, a pessoa não pode sofrer uma crítica. Ela não pode ser corrigida em nada. Os crentes, de vez em quando você vê umas coisas assim que você pensa assim, isso é crente? Essa pessoa é crente? Será que essa pessoa realmente é crente? O comportamento, as reclamações, as queixas são vergonhosas. São vergonhosas. É coisa assim que você olhar e falar assim, não é possível. O dia mau chega para todo mundo. E você tem que ter a mentalidade de que você tem que enfrentar e que isso é inerente à vida. E nós fomos avisados. Então a pessoa, se ela sofre uma crítica, se ela enfrenta um problema, se alguma coisa não deu certo para ela, acabou. É o que eu falei, estou desanimado, estou em depressão, não aguento, quero fugir, quero férias, não aguento isso, aquilo. Ah, me deixaram. Paulo disse, numa situação eu fiquei sozinho, ninguém esteve comigo. Eu fico vendo, às vezes você dá todo suporte, uma mínima coisa. Ah, me deixaram, não me apoiaram, não sei o quê. Ah, me deixaram nisso. Alguns já passaram, assim, alguns, o que eu vejo, que algumas pessoas, elas não cresceram. E assim, já passou de hora da pessoa ajudar os outros. Mas ela não quer crescer. Ela já, quando ela deveria estar ajudando as pessoas, apoiando as pessoas, ela só olha para ela, só importa o problema dela, a luta dela, a guerra dela, o meu problema. Agora o mundo passa por batalhas. Aliás, João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ter paz em mim, em Jesus, nós sempre vamos ter paz aqui dentro, a paz maravilhosa. Agora aqui fora, ó, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Que palavra maravilhosa. Eu venci o mundo. Sabe como é que eu venci? Enfrentando. Vocês podem vencer. É só enfrentar. 1 Pedro 5,9 diz assim, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Fica firme, tem gente do mundo inteiro passando por batalhas, por guerras, por enfrentamentos, por perseguições, por momentos difíceis, por crises. Alguns dos nossos irmãos em países comunistas estão sendo assassinados e torturados, não têm liberdade para adorar o Senhor e estão lutando. Alguns brigam para ter uma Bíblia, e assim, em todo mundo, tem gente nas suas guerras, nos seus enfrentamentos. E quem está enfrentando, avançando, está vencendo. Está vencendo. Agora, quem está fugindo, recuando, com mimimi, com ladainhas várias, envolvidos com coisas que não tem importância nenhuma. Porque a gente vê isso também, né?
Às vezes, tem problemas que a questão é que a pessoa foi lá e pegou o problema para a vida dela. E se quem procura, acha. Aí também tem o lado que a pessoa tem que entender. Peraí, será que você não está guerreando guerras que não são para você, que você não tem nada que se meter nisso? Alguns estão endividados, sabem muito bem por que estão. Gastaram mais do que podiam, não viveram dentro do seu limite. Falar, porque o diabo... Não. Alguns estão vivendo, sim, enfrentaram uma grande batalha nessa área, mas tem gente que não. Tem gente que ele enfrenta uma batalha provocada, ele provocou aquilo. Tem gente que está enfrentando um problema, talvez na família, porque provocou. Um problema conjugal, porque provocou, plantou aquilo. Tem coisas que as pessoas plantam, elas pegam problemas para a vida delas. Aí outra história. Agora tem as batalhas, as perseguições, pelo simples fato, você segue o Senhor, você vive uma vida piedosa, você ama Jesus, você quer ser um crente verdadeiro, um crente sincero, ser atacado, ser criticado, o diabo vem contra você com uma violência terrível. E aí? A sua mentalidade você está preparado que se vier e vai vir, você tem que enfrentar? No mundo inteiro tem gente passando por situações. Eu não sou a única. Eu não sou a única. Nem você é o único cristão que passa por situações difíceis. Eu não fui a única líder de igreja a ser atacada, acusada, caluniada, difamada, perseguida. Não fui. Tem muita gente que foi, tem muita gente que é. Tem gente que se entrega e tem gente que tem enfrentado e tem colocado a cara e não, posso vencer, vamos vencer. Vamos vencer, nós podemos vencer, eu vou vencer. Tem gente que ele tem um ódio de você gratuito. É assim, ele não gosta de você. Por quê? Porque o diabo não gosta de você. E ele vai lá e ele usa pessoas. São vítimas nas mãos do diabo, mas também porque elas permitem. E aquilo vem contra você. Vem contra você, às vezes, no trabalho, vem dentro da família, Mas nós fomos avisados. Em Salmo 34, 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Já fomos avisados. Tem muita aflição, mas eu vou te livrar. Eu vou te livrar de todas, mas alguns não dão nem a chance de Deus livrar, porque ele desiste. Ele não quer enfrentar. 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente, quer dizer, de forma sincera e íntegra em Jesus Cristo, serão perseguidos. É o que eu acabei de falar. Você vai ser perseguido. Os cristãos do primeiro século entenderam isso rapidamente. Eles entenderam. Já lá no primeiro século. E eles enfrentaram as batalhas até derramar o próprio sangue. Até derramar o próprio sangue. Então lá, eles já entenderam isso. Já estava muito claro. A cabeça já estava preparada. Havia uma mentalidade para enfrentar as perseguições, as guerras, os desafios. Jesus falou em Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.
Alegrem-se e regozijem-se. Não estou vendo essa alegria toda aqui. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, diga da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Antes. Os profetas já viveram esse tipo de situação. É o que eu estou lendo aqui. Gente, já lá atrás, já em todo o tempo, isso sempre aconteceu. Mas eles tinham a mentalidade de enfrentar, jamais fugir e recuar. Então o problema não está nas guerras, nas angústias, nas tribulações, nas provações, porque elas sempre existiram. Desde que o Adão caiu, que ele foi expulso do Éden, ele começou a ter que lavrar a terra. A partir dali, logo aconteceu o primeiro homicídio. Caim matou Abel. E daí para diante, você vê várias situações acontecendo. Então, sempre aconteceu. Então, a questão não é essa. As coisas sempre aconteceram. Mas a mentalidade, a falta de preparo, muitos não estão preparados. Ainda mais no tempo que nós vivemos. E que direto você ouve isso, já ouvi isso até de pastor, dizendo, nós não podemos pregar sobre o pecado. O povo, e se espanta as pessoas. Eu não entendo, nem vou entrar nisso, porque senão não pode, vamos deixar para lá. Você tem. Aí as pessoas são confrontadas pela palavra, e aí elas arrumam desculpa para dizer que está saindo da igreja. É muito engraçado disso, não aguentou a palavra mesmo, entendeu? A palavra foi forte, não aguentou. E aí então, a igreja é fria. A gente quer uma igreja mais calorosa. Vai atrás de uma igreja calorosa. Cada um tem o líder que merece. João 15, 20. Lembrem-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo ou servo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Lembrai-vos, Jesus estava falando, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, vão perseguir vocês. Isso é uma promessa. Eu amo isso. Jesus disse, escuta, o servo não é maior do que o seu senhor. Quem é o seu senhor? Quem é o seu senhor? Jesus. Perseguiram Jesus? Vão nos perseguir. Mas obedeceram a palavra do Senhor? Obedeceram? Muitos sim, sim. Nós. Então nós vamos poder pregar, eles vão nos ouvir também. Porque nós, da mesma maneira, nós também vamos atingir o propósito. Então assim, o que o Senhor estava fazendo? Preparando, mentalidade certa, preparo, sem mimimi, sem fraqueza, sem moleza, sem afrouxar, sem fraqueza, firmeza, sem ladainha. Conversa fiada. Quando uma pessoa não quer mudar, ou quando o problema está lá dentro, ela tem um problema, ela quer mudar, ela começa a arrumar problema daqui e dali. Quando uma pessoa disser assim para você, eu saí da igreja por causa disso e daquilo, não, ele saiu por causa dele. O problema estava nele, porque quando você tem um encontro real com Deus, e você sabe onde você foi plantado, não tem capeta que tire você. Não tem. Eu sei por mim. Eu sei por mim.
Eu fui uma vida inteira. Onde eu fiquei foi porque Deus me mandou ficar. Quando Deus manda a gente sair, ok. Você percebe lá dentro, quando o Espírito Santo está falando com você. Você sabe quando o Espírito Santo está dizendo, não, realmente findou, não tem mais. Às vezes, realmente, você tem aquilo que você tolera. Às vezes, tem coisa que está na cara, que aquilo ali não está acrescentando nada na sua vida. Mas, muitas vezes, o problema não tem nada a ver com o lugar, tem nada a ver com as pessoas, é a pessoa. A pessoa não quer mudar. Se você buscar o histórico dela, por onde ela passou, ela sempre se comportou da mesma maneira. Mimimi, a síndrome da perseguição, não quer ceder, rebelião. É a mesma pessoa, é só pegar o histórico dela. É porque está dentro dela. Ela nunca realmente sofreu uma renovação mental. Ela nunca deixou a palavra entrar para que ela se tornasse uma pessoa resiliente, forte, determinada, madura, crescida, focada na coisa certa. Porque, meus queridos, quem procura acha. Se você procurar problema, seja onde for, na sua casa tem problema, na sua família tem problema, no trabalho tem problema, o mundo tem problema, a igreja você vai achar problema, em tudo você vai achar problema. Mas quando nós focalizamos o alvo certo, nos envolvemos com a coisa certa, ouvimos a Deus, então nós estamos fazendo algo muito benéfico para a nossa vida. Estamos construindo uma vida saudável, abençoada e vitoriosa. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu amo esse aqui. Olha o que Paulo falou em Atos 20, 22, 23. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá. Só sei, eu não sei o que vai me acontecer, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Isso não te impacta? Não, eu não vi esse impacto todo. Eu não sei o que me espera, eu só sei que o Espírito Santo me avisa. É o seguinte, o Espírito Santo chega para você e diz assim, ó, você está indo para tal lugar, lá você vai encontrar prisão e sofrimento. Aí você, então não vou, então não quero, não tenho que passar por isso. E Paulo já, tranquilamente, eu tenho que passar, eu vou passar, eu não vou fugir, eu vou, porque eu tenho que ir, eu tenho que enfrentar. O Espírito Santo avisava, você vai enfrentar isso. Você espera por prisões e sofrimento. Você vê, já tinha mentalidade para enfrentar o que fosse preciso. Atos 14, 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha o que Pedro falou, aqui, aquela passagem que eu falei para você. No século I, Nero estava queimando os crentes em todo lugar. Em Roma, matando os cristãos. E aí Pedro mandou essa carta para os irmãos. Amados, olha só. Não, por favor, acompanha. Ele mandou por causa dos acontecimentos em Roma. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Como
se algo estranho estivesse acontecendo. Vamos juntos. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Bom, o imperador está queimando os cristãos, sim, ódio gratuito. E aí, o apóstolo manda e diz assim, ó, isso não receba isso como algo estranho, viu? O fogo que está chegando aí. Mas alegrem-se. À medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Agora, olha isso aqui, olha isso aqui. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso. Ou como quem se intromete em negócios alheios. Eu gosto dessa. Porque aí a pessoa fica com dó do preso que está lá numa cela que cabe 5, tem 50. Mas ele está passando por aquilo porque ele provocou. Ele provocou aquilo lá. É por isso que ele está passando. Tem gente que hoje está encrencado até o pescoço porque ele se meteu em negócios alheios. Então, por que ele está sofrendo? Porque ele foi se intrometer em negócios que não eram alheios, não é da alçada, coisas que não eram da alçada dele. Você vai comprar briga que não é sua, você vai se meter em coisas que você não tem nada a ver com isso, vai cuidar da sua vida, aí você vai cuidar da vida dos outros, ou comprar briga que não é sua, se meter em coisas que não são para você. Ou você vai lá, você mata alguém, rouba alguém, faz maldade para alguém. Aí, por que eu estou passando por isso? Porque eu provoquei. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Mas glorifique a Deus por meio desse nome. Porque tem gente sofrendo porque provocou uma situação. Mas se você sofre porque você é cristão, porque o diabo te odeia, porque ele luta contra você, porque ele quer te calar, porque ele vem e investe contra você, porque ele não quer que você persevere, que pessoa abençoada que você é. E quando a gente adquire essa mentalidade maravilhosa, a gente não baixa o olhar, não se curva diante de nada. Mas nos sentimos abençoados. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. E eu já falei isso aqui, e eu vou repetir isso, tem que entrar. O estranho é quando, peraí, nada, não tem, está tudo tranquilo, o diabo, você não está se opondo a nada, o diabo não está incomodado com você? Ele não tem nenhum incômodo, você não causa nenhum incômodo para o diabo. Porque ele é seu inimigo. Sendo seu inimigo, ele não vai deixar barato a sua fé. Ele vai vir contra você. Agora você tem poder para vencê-lo. E você tem que saber que você tem um inimigo perigoso. Ele vai vir contra você, porque ele não quer, ele quer que você desista, não quer que você permaneça, então ele vai vir contra você. Quando você tem a mentalidade certa que isso acontece mesmo, quando você já está preparado, você já tem a mente preparada. Então, você não recebe, como disse o Pedro, não acha isso. Não se assustem com isso. Como ele disse aqui. Aqui, ó. Como se algo estranho, o fogo está chegando aí, como se algo estranho estivesse acontecendo.
querem calar vocês. Agora, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Em Tessalonicenses 3, 2 e a 4 diz assim: e assim enviamos Timóteo, nosso irmão, e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém, vamos juntos, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vamos juntos, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Quando você veio para Jesus, você ouviu que perseguições, aflições, o dia mau, ele chega. E quando você já tem consciência, ninguém está buscando isso, ninguém está ali pensando, não. Quando isso se torna, quando você se prepara por saber que a palavra de Deus já te alertou, quando as coisas chegam, você não recebe com aquela ideia de que sua vida acabou. Mas eu vou enfrentar isso, e do outro lado tem vitória, eu vou cantar o hino da vitória, eu posso enfrentar, essa vitória é minha, e eu não vou me curvar. Então, o que acontece? Você enfrenta, como eu sabia que aquele problema respiratório era demoníaco, eu não aceitei, enfrentei e venci. E venci, como tantos outros que cruzaram o meu caminho, que chegaram e chegam. Coisas que chegam até a gente, coisas nada fáceis. Nada, assim, é calúnia, é crítica, é mentiras absurdas, coisas que você... E você sabe, não, eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar. Eu tenho um Deus. Perseguições, injustiças, coisas que acontecem, mas eu vou enfrentar. E vou enfrentar com alegria, vou enfrentar com uma boa atitude, eu não vou me curvar. Às vezes tem dia que o seu corpo não está tão bem, você vê que a sua saúde não está, e às vezes é bem no dia que você tem 1000 compromissos, que você tem muitas coisas, e aí ao invés de você, meu Deus e tal, não, eu posso me levantar, eu posso enfrentar, e Deus vai me dar graça, eu posso vencer isso não vai me parar. Quando você já tem aquele preparo, não, isso não vai me parar, eu não vou deixar isso parar. Às vezes chega uma situação que você fala, gente, aí você olha, não, eu posso vencer isso aqui também. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas seja o que for, você pode enfrentar e você pode vencer. O que você não pode vamos ler isso aqui. 1 Samuel 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco e nós sujeitaremos a você. Você ouviu? Quando o inimigo foi contra Jabes de Gileade, a primeira coisa que os homens de Jabes disseram foi, faça um acordo com a gente. Isso você não pode fazer por medo, por covardia. O inimigo vem, o problema vem. Nem para mim, nem para você, ou vamos fazer uma coisa, vamos acertar isso aqui. Aí, olha aqui, olha o que Naás falou. Contudo, Naás, o amonita, respondeu, olha só que homem mau, só farei um tratado com vocês, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel.
A resposta dos homens de Jabes, das autoridades. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nos renderemos. Essa mentalidade, ela me irrita. Porque eu tenho problema com isso, tenho mesmo. Porque assim, se ninguém me ajudar, se ninguém der nada para mim, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém olha para mim. Eu estou vivendo isso porque ninguém me ajuda. Já que ninguém me ajuda, eu tenho que viver assim, eu tenho que aceitar, eu tenho que me curvar, porque ninguém me ajuda. Essa é a mentalidade do mundo. O momento que nós vivemos é a cultura dos coitadinhos. E cada dia que passa, isso cresce dentro das igrejas. Essa mesma mentalidade tem crescido dentro das igrejas. Crente com a mesma mentalidade do povo daí de fora. Eu sou coitado. Eu sou pobre, eu não tive oportunidade. O problema é a minha cor. Com a mesma cabeça, crente com essa mentalidade de que todo mundo vai me discriminar porque é a minha cor. Isso dentro da igreja. Não, porque se o mundo vive assim, o mundo jaz no maligno, mas um crente. Peraí, você não sabe quem você é em Cristo, não? Você não repete todo dia: Deus me ama. Então eu tenho o Senhor, porque o Senhor. Também tem um problema com isso. Esse emocionalismo, essa religiosidade, o Senhor, fala do Senhor, o Senhor, e na hora do vamos ver, é uma moleza, é uma fraqueza, é uma ladainha, pensa igualzinho o mundo, é porque eu sou pobre, é a minha cor, ninguém nunca me ajudou, eu não tive escola, eu não tive apoio. Você olha e pensa: você sabe que Jesus morreu por você? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Que em Jesus não tem macho, nem fêmea, nem grego, nem judeu, nem branco, nem negro, nem nada. Você já leu a Bíblia? Já leu esse versículo? Que não tem raça? Todos são amados. Todos são amados. Você sabe quem você é em Cristo? Ou você pensa igual todo mundo que está aí fora? Você tem um problema e joga para todo mundo. Você tem um problema com você, com a sua vida. Você não sabe quem você é em Cristo e agora dá tiro para todo lado. E eu sou crente. Que crente? Que se numa mínima coisa age igualzinho mundano. Então se for colocado num paredão, nega o nome de Jesus, senão você vai ser assassinado, decapitado, vai ser queimado, sei lá o quê. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Então agora adore esse Deus, qualquer um eu adoro. Eu tenho uma mente aberta. É assim. Porque se você está na igreja e você fala igualzinho o mundo, é porque a palavra de Deus, você não substituiu a mentalidade mundana pela mentalidade de Deus. Você tem a mente de Cristo, pelo menos recebeu. Tem que fazer uso dela. Tem que ter uma mente renovada.
Não pode pensar e viver como um papagaio repetindo o que todo mundo fala aí fora. Essa mentalidade não vai levar as pessoas a uma vida vitoriosa. Nunca. Então, nos dê 7 dias, para que possamos enviar mensageiros para todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. O que significava se render? Ficar sem o olho direito e ser humilhado. Ele queria humilhar Israel. Quantas vezes o diabo, ele quer isso, ele quer te humilhar, ele quer arrancar o que você tem de melhor. Ele quer desgraçar com a sua vida. E você, ao invés de enfrentar e dizer, não, o que eu, como autoridade de Jabes, como autoridade em Jabes de Gileade, diria? Meu filho, nós vamos para essa guerra. Ia falar para todo mundo, nem que a gente, todos nós, se o Senhor, se for da permissão dele, a gente morre em campo de batalha. Mas a gente morre lutando, porque isso que é digno. Isso é digno. Se render, jamais. Um crente não se rende. Um crente não se curva. Um crente não faz acordo com o diabo. Um crente não foge do diabo, não foge de problemas, não tem mimimi, não é dodóizinho. Essa ladainha, estão nos perseguindo, ninguém nos ama, ninguém cuida de nós. Nos deixaram. Ninguém nunca me ajudou, nunca me apoiou, nunca me amou, nunca... Essa não é a mentalidade. Essa não é a mente de Cristo. Essa não é. Nós não fomos ensinados. E se você pensa assim, é porque a sua mentalidade até hoje não foi mudada. E você não tem preparo nenhum para uma guerra. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Que adianta? Que é o que acontece com muita gente. Só chora. Naquele momento, Saul estava iniciando como rei. Talvez tenha sido uma das coisas mais certas que ele fez, incríveis. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e falou, e perguntou, o que é com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul, olha isso aqui, que coisa mais linda. Quando Saul ouviu isso, fala comigo, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Então saiba que Deus te deu um espírito de coragem. E quando você se deparar com uma situação que você pensar em desistir, em recuar, esmurecer, e virar uma ladainha, e se entregar, não é o Espírito de Deus que se apossou de você. Mas quando você tiver aquela força, aquele poder, aquela fúria interna, para enfrentar o que for preciso, você sabe, o Espírito de Deus se apossou de mim. Se apoderou de mim. Aleluia. Obrigada, meu Deus, para Ele. E a confirmação disso está lá. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. De coragem. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Nós temos esse espírito. E aí, vamos lá. O Espírito de Deus se apossou dele. Ele ficou furioso. Ele ficou furioso aqui, ó. O Espírito de Deus apoderou-se dele. E ele ficou furioso com aquilo lá. Quer dizer, indignado. E aquilo foi depois que o Espírito Santo se apoderou dele. Quer dizer, era a reação do Espírito Santo nele. O Espírito Santo jamais vai te levar a essa ladainha religiosa, emocional, piegas. Eu acho que eu tenho que aceitar, é vontade do Senhor. Eu também tenho um problema com isso. Apanhou 2 bois,
cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Mexeu no bolso. Então, o temor do Senhor caiu sobre todo o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezegue, havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. E disseram os mensageiros de Jabes: digam os homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Claro, né? Ia ter socorro. Então, já estavam prontos para se entregar. Então, os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos, aí já foi uma estratégia de guerra, a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu os seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Acabou. Saul, o Espírito de Deus se apoderou dele, quis se render, quis fazer acordo. Vocês vão acabar com isso, vocês vão guerrear, vocês vão partir para cima, vocês vão enfrentar mentalidade de guerra, de enfrentamento. Então, é isso que o Senhor espera de nós. Uma mentalidade preparada para enfrentar o dia mau, para enfrentar os problemas, e aconteça o que for, nós vamos enfrentar, nunca recuar, nem fazer corpo mole, nem começar a murmurar e dar uma de que eu não posso. Espera aí, nós temos um Deus grande, o Deus Todo-Poderoso que nunca perdeu uma guerra. O Espírito Santo se apodera de nós, não tem para ninguém. Com o poder de Deus na sua vida, não tem para ninguém. Você sabe que você vai vencer. Você sabe que o vitorioso vai ser você. Agora você tem que aprender a enfrentar. Seja lá o que for. As coisas chegam. Às vezes, das mais diversas maneiras, formas, situações, elas chegam. Mas quando você já tem a sua mente, uma mentalidade preparada, consciente de que isso aconteceria, coisas acontecem, problemas chegam, o dia mau chega para todo mundo. E como que eu vou reagir diante das adversidades? Com espírito de luta, de coragem, de determinação, uma segurança absoluta de que eu tenho um Deus, eu posso vencer e eu vou passar pelo que eu tiver que passar. Eu vou confiar no Senhor. Seja qual for a situação, eu vou até o fim e Deus será comigo. E quando tudo terminar para mim aqui, eu continuo vivendo na glória. Eu sou cidadão do céu. Quando você tem a esperança, eu sou um cidadão do céu. Quando você tem certeza da sua salvação, o que pode te causar medo nessa vida? O quê? O que vai te causar medo? Nada. Nada. Você não tem medo de um diagnóstico ruim. Porque você sabe que Deus pode te curar e você vai lutar por aquela vitória, mas ainda que Ele decida te levar, você foi para uma melhor, você foi para a glória. Você sabe que você pode vencer. Está lá escrito, você vai passar, mas você vai vencer. Então eu posso vencer. Mas eu nunca vou vencer uma coisa fugindo dela. Me escondendo. Me fazendo de vítima. Me portando como uma pessoa coitada. Sabe? Como tenham pena de mim. Não. Eu não encontro respaldo na Bíblia para isso. Não, para essa cabeça. Mas eu encontro na palavra de Deus estudo e eu poderia ter te dado muito mais referências. De um povo preparado, um povo firme, um povo que não se assusta quando as coisas chegam, mas que estão bem preparados. Você vê que a igreja primitiva era uma igreja preparada para qualquer coisa, para viver e para morrer.
se necessário fosse. Coloquem-se de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Lembre-se como Samar defendeu a plantação de lentilhas. Venha no nível que for, nós somos orientados a lutar. As adversidades estão previstas na Bíblia. Quem segue Jesus, você sabe, vai ser perseguido. Nós estamos na contramão do mundo. Pedro disse, não se estranhem. Paulo disse, para isso fomos chamados. E sempre teremos desafios, queridos. Nós precisamos enfrentar, jamais recuar. Não fazer acordo com o inimigo. Eu disse para você, vou repetir, não corra do diabo. Jamais se acomodar. Suportar e resistir firme. Atravesse o dia mau. Você sabia que a palavra luta no grego, que Paulo fala, é a mesma empregada na luta greco-romana? Aquela das Olimpíadas. Busca um vídeo depois e vê como é que é. Era uma luta corpo a corpo. É a mesma expressão. Quer dizer, tem que lutar. Tem que enfrentar. Muitos crentes não foram treinados para enfrentar batalhas. E é por isso que esmurece a mínima coisa. Infelizmente. Vamos nos levantar hoje. Nós não temos que evitar. Nós temos que enfrentar. É enfrentar. Nós fomos chamados para lutar. Muitos não sabem passar e tem que aprender a passar, pelo que for preciso. Em nome de Jesus. Você tem que tomar uma decisão de se levantar agora. E dizer, chega. Eu não sou um crente fajuto, uma fé fajuta. Eu tenho o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus se apossou de Saul, ele ficou furioso com tudo aquilo. E partiu para cima do inimigo. E fez todo Israel, ele mobilizou todo Israel. Eu amo isso. Ele mobilizou a nação inteira para aquela guerra. Levante-se. Não se encurve. Endireita o ombro. Olha para frente. Firmeza. Coragem. Deus nos deu o espírito de coragem. O Espírito de Deus se apossou dele. E ele ficou furioso. E derrotou o amonita Naás. O dia mau chega. Mas nós temos graça, favor, poder para enfrentar. Então o problema é que muitos não têm a mentalidade certa. E nós precisamos ter a mentalidade certa, preparada, para enfrentar com alegria, como eu li para você diversos versículos falando sobre a alegria, passar com alegria, com firmeza. Não como uma vítima, uma pessoa que tudo
É motivo para chorar, esmurecer, reclamar, não dá, não consigo. E está sempre fugindo, de um jeito ou de outro. Deus não chamou nem a mim nem a você para nós vivermos fugindo, nos escondendo, reclamando. Mas Ele nos deu poder para vencer qualquer coisa, para enfrentar o que for e terminar com vitória. Porque a nossa mentalidade bíblica aqui, a palavra de Deus, nos prepara muito bem. E se você não tem a mentalidade da palavra de Deus, e não enfrenta a vida, não passa pelo dia mal, com a firmeza, a fé, você nunca vai construir uma vida sólida, vitoriosa. Nunca. Você tem que fazer uso da mente de Cristo, não da mente do mundo, de uma mente fraca. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui que tem vivido dessa maneira, tem que tomar uma posição, porque assim, você pode fazer a sua própria pesquisa. Você não vai encontrar nenhuma passagem bíblica que te dá respaldo para você simplesmente se entregar e agir como uma criança mimada, acuada. Em toda situação, nós somos ensinados a enfrentar. E eu vou dizer uma coisa para você também. Não alimenta o vitimismo das pessoas, tá? Se você é casado com uma pessoa que tem esse espírito, ou se você tem alguém em casa assim, ou se você tem alguém do seu lado assim, ou alguém mesmo dentro da igreja, não alimenta esse espírito nas pessoas, porque isso é um vício. Viver como uma vítima é um vício. Faz parte daqueles vícios emocionais que eu já preguei aqui. A pessoa é viciada nisso, é um hábito. Pensar assim, se comportar assim. É um hábito. Se tornou um hábito na vida da pessoa. E para ela prosseguir em vitória, ela vai ter que quebrar esses hábitos. Ela vai ter que se libertar desse vício do vitimismo, da autopiedade. O mundo me deve, nunca me deram, me persegue, a vida é difícil, tudo para mim é mais difícil. O que eu passei na infância, na adolescência, minha vida sempre foi dura, tudo é muito difícil para mim, minha vida está difícil, o diabo luta comigo, eu estou passando por isso, passando por aquilo. Você tem que se livrar dessa mentalidade. Ela não te ajuda, ela não vai te colocar numa condição de vitória, ela não vai trazer para você o progresso que você tanto quer. Você nunca vai ser feliz com essa mentalidade. Você vai acabar sendo rejeitado, porque você mesmo está rejeitando. Você é uma maneira de você se odiar, de você se rejeitar você mesmo. Aí a pessoa acha que os outros a rejeitam, mas não é. Ela mesma já trabalha para aquilo, porque aquilo existe dentro dela. Ela sabota a vida dela. Ela acaba afastando as pessoas dela. Ela quer que as pessoas amem ela, admirem ela, mas da pior maneira. Queridos, ninguém admira uma pessoa que se faz de coitada. No máximo você tem pena dela. Às vezes eu vejo em casamentos o cônjuge quer que o outro ame ele, seja apaixonado, queira por perto. E o comportamento da pessoa o comportamento é esse. Da perseguição, da vítima, da injustiça, o eterno ou a eterna injustiçada.
mal compreendida, pessoa mal compreendida. E aí a pessoa fica lá lutando por um amor, por uma admiração. Ninguém. Se a pessoa te amava, ela começa a deixar, ela começa a ter uma dificuldade até de conviver com você. Porque todo mundo gosta de conviver com gente alegre, determinada, feliz. Gente que traz leveza, não peso. Não peso. Tem gente que traz peso. A convivência é pesada. A pessoa é pesada. É sempre um mau humor, cara feia, reclamação, nada tá bom. Esse é o espírito da ingratidão tomando conta da pessoa. Nós somos ensinados a manter essa paz que Jesus deixou, a nos alegrarmos em toda e qualquer situação, a enfrentar toda e qualquer situação. Isso é uma questão de visão, mentalidade, é você sofrer essa renovação, ter a mentalidade certa, preparada para viver como cristão. O verdadeiro cristão vive assim. Ah, bispo, isso não é fácil. Não, querido. Não, minha querida, não fala não é fácil. Porque tem um versículo para isso também. O que eu estou dizendo para você fazer não é difícil você fazer, é bíblico isso. Você pode fazer. É diferente, às vezes você não quer, porque o orgulho não deixa. Porque a dureza de coração não deixa. Aí você não quer se submeter, você não quer mudar, você não quer quebrar os vícios, os hábitos, você não quer se livrar desses vícios. Ah, bispo, claro que eu quero. Não, se você realmente quer, você vai trabalhar para isso. Mas então o que eu faço? O que você faz? Você ouve a palavra dia e noite, você substitui, coloca algo diferente no lugar. Você pensava de um jeito, agora você vai se encher da coisa certa. Talvez você foi criado para pensar assim, você foi criado como uma vítima ou por pessoas que tinham esse espírito e você vem uma vida inteira carregando isso e só gravando. Então o problema não são os problemas, é a sua mentalidade. Eu posso garantir a você que o problema não é o problema, é a mentalidade, é a forma de olhar, é a forma de reagir. O seu problema não é o seu problema, é a sua mentalidade. Bravura é que o Espírito Santo espera. E eu quero que você repita isso comigo para a gente orar. O meu problema não é o meu problema. É a minha mentalidade. Fala de novo. O meu problema não é o meu problema. É a minha mentalidade. O que a Bíblia diz? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo. Se os teus olhos forem maus, será tenebroso. Então o problema está na mentalidade, o tipo de visão que você tem, a sua mentalidade, precisa mudar a mentalidade. Ter uma mentalidade preparada para viver como cristão, como quem tem a mente de Cristo, como quem sabe quem é em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo, todos querem viver o melhor da terra. Mas muitos não têm vivido, desfrutado do melhor, porque se quiserdes ouvir, comereis do melhor dessa terra. Por causa da visão, da mentalidade. A pessoa se recusa a crer diferente. Ela se recusa a crer no que ela está ouvindo, no que ela está aprendendo. Ela não abre mão da velha maneira de pensar, derrotada, que escraviza, que nunca levou a lugar nenhum. Mas hoje eu repreendo essa cegueira, esse bloqueio, essa velha maneira de pensar, essa mentalidade dominada por coisas velhas, sucatas. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço
uma renovação mental. Eu oro por renovação mental agora. Eu oro para que as escamas dos olhos caiam. Eu oro para que essa pessoa trabalhe, faça uso da sua mente, para que ela tenha uma mente preparada, uma mente renovada, preparada para enfrentar, para passar, para viver como cristão, como um lavado e remido no teu sangue. Que ela tenha uma atitude de fé, de vitória, corajosa, como a tua palavra nos ensina. Os nossos irmãos da igreja primitiva passavam pelas coisas, eles já tinham esse preparo, sabiam que tinham que enfrentar e estavam prontos para enfrentar. Nós temos que saber que nós vamos enfrentar e temos que ter preparo para enfrentar, não desabar, desanimar, se entregar, mas nos posicionar com firmeza, o povo forte, guerreiro, determinado, que tem o teu Espírito, ó Espírito Santo, possua, se apodera de cada um aqui agora, e que esse Espírito poderoso tome conta de cada um. Quando o Senhor se apoderou de Saul, ele ficou furioso com tudo aquilo, e jamais fez acordo, se sujeitou ao inimigo, mas enfrentou e derrotou, porque é isso que nós aprendemos: enfrentar e derrotar, enfrentar o que for necessário e derrotar, porque nós temos poder para enfrentar e vencer. Levanta o teu povo com poder, Senhor, que esse desânimo, essa opressão saia, esses hábitos nocivos sejam quebrados, aconteça uma renovação mental, uma libertação. Levanta a igreja, levanta o teu povo, Espírito Santo, se apossa, se apodera, e que cada um seja forte, determinado, que nenhum saia da mesma maneira, mas saia pronto, meu Deus, para enfrentar e viver com vitória, porque nós temos poder para vencer qualquer coisa. Que essa pessoa tenha certeza disso. O problema dela não é o problema dela, porque sempre, em todo o tempo, os problemas sempre existiram e sempre vão existir. A gente sai de um, entra em outro, sai de um, entra em outro, sai de um, entra em outro. Sempre vai ser assim. Mas é a nossa forma de olhar para a vida, olhar para os problemas, para as adversidades, para as dificuldades. E nós admiramos pessoas que enfrentam com coragem, com alegria, com uma boa atitude. Uma boa atitude, meu Pai. Nós admiramos pessoas que não fogem, não se escondem, mas enfrentam. Que diante das situações não falam: eu queria sumir, eu queria ir para tal lugar. Não. Eu queria estar aqui mesmo, enfrentando, e vou enfrentar, e vou passar, e vou ter vitória. Esse é o meu lugar, é aqui que eu tenho que estar, é onde eu devo estar, é onde eu vou estar, é onde eu vou vencer, é aqui. Eu vou vencer, porque Deus é comigo. Levanta o teu povo, meu Pai. Um povo forte. Um povo destemido. Um povo que não afrouxa no dia da adversidade. Porque se te mostrares fraco no dia da adversidade, no dia da dificuldade, como diz aqui, se te mostrares fraco no dia da angústia, se te mostrares frouxo no dia da angústia, se você vacila no dia da dificuldade, a tua força será pequena, será limitada. Não tem que ser assim. Eu peço força, poder, e que cada um que vai sair daqui vai sair com outro espírito, outra mentalidade, pronto para enfrentar o que for preciso, com a mentalidade certa, com a visão certa, e vai vencer absolutamente tudo, porque o Senhor é conosco.
Obrigada por essa palavra, obrigada pelas mudanças, obrigada pelas vitórias, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, meu Deus, eu te amo muito e te agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito. E agradeço porque o Senhor é por nós e tem nos ajudado a caminhar. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. Fortaleça a igreja, cubra cada um com teu sangue, fortaleça, levanta, reveste de força, de ânimo, que um renovo aconteça na vida de cada um. Que cada pessoa que aqui está seja completamente renovada para a glória do teu nome. Obrigada, amém. Amém, amém.